Eu converso agora com o deputado estadual Márcio Paulic, do PDT, e o PDT nos últimos dias tem falado na candidatura de Roberto Mongrel, que seria um nome aí para o PDT, mas nós sabemos que o PDT já estava trabalhando há um tempo com o seu nome. Essa situação de lançar o Roberto Mongrel, a candidata a prefeito de Ponta Grossa, é uma estratégia? Podemos dizer assim que é um ensaio que o senhor está fazendo? Aurélia, eu acho que nós temos que ser muito transparentes e eu agradeço a oportunidade de poder estar falando com você, porque assim, o PDT, ele já faz 2 meses que está realizando um grande trabalho de um planejamento para a cidade de Ponta Grossa, também outras cidades que a gente está acompanhando, um plano diretor para os próximos anos. E nós temos sim alguns pré-candidatos. E nesse momento, oficializando, tem o meu nome e o nome do Roberto Mongrel. Agora, já antecipando para você, até falei sobre o possível ideal. O ideal é que nós possamos ter um candidato do PDT que não seja eu, justamente para que eu possa continuar fazendo meu trabalho como deputado estadual. Eu lembro que eu fui muito crítico, inclusive, quando eu fui candidato a prefeito em 2012, o qual dizia, olha, eu não concordo que os deputados aqui que estão concorrendo comigo abandonar o seu cargo na metade. E eu estou no meu primeiro mandato. Eu tenho um compromisso com a cidade, tenho um compromisso com toda a região, como deputado estadual. Então, nós estamos lançando o Roberto Mongrel como pré-candidato, não apenas pela sua experiência, mas também pela sua forma de administrar. Precisamos de um administrador para a nossa cidade, alguém que pense também como eu penso, né, que nós podemos aí sim fazer a diferença pela cidade, mas também voltado às pessoas. E se tudo correr bem, o nosso Roberto Mongrel será o nosso pré-candidato oficial do PDT. Mas analisando esse ponto que o senhor citou, por exemplo, do fato de abandonar o mandato de deputado para sair candidato a prefeito, como outros já fizeram, e o senhor bem disse que criticou, inclusive, isso, aí nós podemos entender, então, que o senhor está praticamente abrindo mão da candidatura. Nós temos 2 pré-candidatos, eu e o Roberto. Vai depender muito da questão lá em junho, próximo das convenções, o cenário político que nós vamos estar enfrentando naquele momento. Tem toda uma questão federal aí com impeachment, tem o estadual, tem as questões municipais. Então, em julho, a decisão vai ser tomada em relação aos nossos filiados e também nas pesquisas, enfim. Se nós tivermos a condição plena de poder ter mais um candidato para a gente formar uma nova liderança, e assim tem que ser na política, formar novas pessoas, novas lideranças, para que a gente possa somar e ter uma sinergia. Seria fantástico se nós pudéssemos ter aqui um candidato a prefeito na nossa cidade, com o potencial que tem o Roberto, e eu também podendo ajudar toda a nossa região ainda como deputado estadual. Mas essa hipótese, né, de pré-candidatura do Roberto Mongrel não seria uma estratégia, apenas um ensaio, porque os partidos fazem muito isso, até para ver como é que vai se sair no cenário, quais serão os comentários. Não é uma estratégia sua? Olha, eu sempre tenho procurado pessoas, novas lideranças para compor junto conosco. E o Roberto Mongrel demonstrou uma grande vontade nesses últimos meses. O Roberto foi o que me ajudou, principalmente no plano de governo de 2012, Para muitos que não sabem, por exemplo, o Mongrel foi o que me deu todo o embasamento para a criação do projeto do bilhete único, por exemplo. O Roberto tem trabalhado já pela comunidade, lá no Conselho, por exemplo, dos Transportes. Hoje, os valores que estão aí são justamente pelo trabalho que ele fez, senão seria talvez aí um valor maior. Então, ele é muito dedicado às questões da cidade, é muito técnico, tem o seu viés político também. Para quem não sabe, o Roberto Mongrel já foi prefeito na cidade por uma semana. O Roberto Mongrel foi presidente da Câmara, foi vereador, extremamente técnico e um grande gestor. Eu estou muito feliz de poder contar com o Roberto Mongrel, com o nosso pré-candidato do PDT a prefeito da cidade de Ponta Grossa. Agora, o governo municipal, né, lideranças que fazem parte do governo de Marcelo Rangel, têm dito que o prefeito está crescendo nas pesquisas. E também apontam que, segundo, né, as lideranças aí principalmente do PPS e ligados ao prefeito Marcelo Rangel, que a oposição a ele, incluindo principalmente o senhor e o deputado federal Aliel Machado, segundo eles, é uma oposição fraca e que isso pode favorecer a reeleição do prefeito. Como é que o senhor encara essas declarações? Olha, estou tentando antecipar as questões das eleições. Muito ataque, muitas notícias manipuladas. Se eles estão fazendo isso, é porque devem estar preocupados. Eu acho que, nesse momento, cada um tem que se preocupar com a sua gestão. Eu, como deputado, fazendo um trabalho, principalmente, não somente legislar, fiscalizar, mas também trazer recursos aqui para a nossa região. Eu estou muito focado nisso. Eu acho que o prefeito também tem que estar focado justamente nas questões da cidade que não vão bem.
Realmente hoje, aonde você vai, eu tenho esse contato com as pessoas, há uma reclamação muito grande de uma gestão que está muito centralizada, muito focado também, por exemplo, aqui no centro da cidade e os nossos bairros, infelizmente, abandonados. Com a saída do deputado federal Sandro Alex, do PPS, assumindo a presidência do PSD no Estado, a situação do diretório em Ponta Grossa ficou complicada. Nós tivemos nessa semana o deputado Rubens Bueno, presidente do PPS no Paraná, dizendo que fez a dissolução do partido. Leopoldo Cunha, que é do partido, não do diretório, Leopoldo Cunha, que é o presidente do diretório em Ponta Grossa, disse que não, que o partido continua. Enfim, uma situação complicada que vive o prefeito no PPS. E nós tivemos a informação de que o Rubens Bueno teria oferecido o diretório do PPS para o senhor. Isso aconteceu? O Rubens Bueno, eu falei para ele que eu me sinto muito bem no PDT. Ele falou comigo justamente porque lá atrás, eu iniciei minha vida política no PPS, mas eu pude dizer para o Rubens que ele deveria valorizar aqueles que estão hoje no PPS, aqueles que fazem parte do grupo, e eu acredito até que o Rubens tenha entrado em contato com algumas pessoas aqui da cidade de Ponta Grossa. Agora é importante dizer que o Rubens, ele tem razão numa coisa, Marielle, senso de grupo. Hoje, os políticos têm que ter o senso de grupo, de apoiarem, de criar novas lideranças, e não fazer que nem o Pinheiro, né, que quando ele cresce, ele mata tudo à sua volta. Não pode ser assim. Essa nova geração de pessoas que querem ser representantes políticos tem que pensar em ter esse senso de união, né, até porque a união realmente faz a força. E realmente, infelizmente, o grupo do qual você está falando, ele não tem esse senso aí de equipe, de sinergia, e isso realmente, nos dias de hoje, é muito complicado. Existe possibilidade de um dia o senhor voltar a fazer parte desse grupo com Marcelo Rangel e Sandro Alex? Não, Marielle, não existe essa possibilidade, porque eu segui o meu caminho, estou muito feliz no partido, no PDT, inclusive tenho as minhas rusgas com o partido. Desde setembro do ano passado tenho falado, inclusive em tribuna, que eu sou contra o que o Diretório Nacional tem feito. O Diretório Nacional está lá ainda ao lado da presidente Dilma. Eu não concordo, nós temos que reconhecer os avanços sociais que os últimos 10 anos o Brasil teve, mas não pode ser a custo de roubalheira ou deixar roubar. Nós temos que ser, eu no caso, sou a favor do impeachment, até porque é a favor do Brasil, tem que ser a favor dos empregos, a favor... Agora, né? Mas o senhor já pediu votos para Dilma também, né? Já pedi votos para Dilma, para Gleisi em 2012, porque meu partido fazia parte, em 2014, porque meu partido fazia parte da coligação. É uma questão de fidelidade partidária. Mas depois de um certo tempo, a gente viu que tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi prometido, nada se cumpriu. Então, a gente tem que ter a dignidade, inclusive a humildade de poder dizer, olha, gente, eu errei, eu confiei e hoje eu estou seguindo um novo rumo. E qual é esse rumo? O rumo da independência, porque também, né, Marielle, vamos falar a verdade, do lado de lá também está podre do mesmo jeito. O senhor já trabalha pensando, o senhor hoje é um deputado que começou agora o trabalho, está no primeiro mandato como deputado estadual, o senhor já trabalha pensando em candidatura a deputado federal? Essa é a minha grande vontade, Marielle. Eu poderia ter saído deputado federal, teria condições de voto para isso, mas eu gosto de fazer as coisas em etapas. Eu acho que eu tenho muito que aprender ainda na vida política, eu tenho uma experiência de gestor privado e tento me adaptar à questão pública, toda a burocracia que existe e muitas vezes até a toda aquela... existe um engessamento muito grande no setor público. E como deputado estadual eu tenho aprendido muito e muito próximo da minha região. Mas eu estou aprendendo e eu tenho certeza que com o tempo eu vou poder cada vez mais trazer para cá todos os recursos que eu tenho me colocado à disposição e depois, sim, eu tenho um grande desejo de ser deputado federal. Agora, claro, na política você não se manda, muitas vezes é o momento, é o cenário, então até julho nós vamos ter essa opção, ou como pré-candidato a prefeito, dependendo das questões, ou então, lá na frente, como um pré-candidato a deputado federal. Mas hoje ainda o senhor é pré-candidato. Na verdade, eu tenho um grande sonho de ser um dia prefeito da minha cidade. Quem não gostaria de ser um dia prefeito da cidade que você nasceu? E eu acho que eu posso contribuir muito com Ponta Grossa e também com toda a região, enfim. Agora tudo tem o seu momento, tem a sua vez, então a gente vai seguindo esse caminho sem atravessar as coisas e eu tenho certeza que a gente vai chegar nesse objetivo um dia. Nós temos o PDT 2 pré-candidatos, é o Márcio Paulic e o Roberto Mongurel. Em julho, nas convenções, nós vamos ter essa decisão tomada. News.